Vamos orar. Poderoso e amado Deus, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nós te pedimos, ó Pai, a tua bênção, Senhor, sobre a tua filha, que estará ministrando a tua palavra, Senhor. O Senhor já tem falado poderosamente aos nossos corações, ó Pai querido. Nós sentimos a tua glória, nós sentimos a tua presença, Senhor. E agora, Pai querido, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Que os nossos olhos, ó Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra, Deus, e que se faça presente no nosso meio teu Espírito, nos ajudando e nos guardando a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Salvador, Senhor. Ele é fiel, hein, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, peço que os irmãos abram a santa e gloriosa palavra do Senhor em 1 Samuel. No livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 1. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos, todos acharam? 1 Samuel capítulo 1. Podemos ler, irmãos? Amém, Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Versículo 2. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a passagem que eu acabei de ler, ela fala sobre um homem chamado Eucana, que vivia numa cidade chamada Ramá, que era da tribo de Efraim. E este homem era crente. Ele temia o Senhor. E ele tinha 2 mulheres, como era de costume naquela época, que se chamava Penina e a segunda se chamava Ana. Mas eu quero me atentar nesta noite para a mensagem do Senhor. Eu quero focar para o sofrimento de Ana. Como Ana, o motivo pelo qual Ana sofreu, como ela enfrentou o sofrimento, como ela conseguiu manter a postura de crente em meio ao sofrimento e às perseguições, e como ela conseguiu vencer. Então, nesta noite, eu entendo pela história de Ana. Eu estava pedindo a palavra ao Espírito Santo e ele me levou à história de Ana, e eu comecei a meditar. Confesso que não foi fácil, viu, igreja? 3 dias meditando, estava ali travado. Jesus, chega cá, venha cá. Mas quando foi hoje, Jesus abriu as portas do céu pela sua misericórdia. Ele falou no meu coração para entregar algo para a igreja nesta noite, para entregar o alimento e edificar as nossas almas nesta noite. Amém? Então, Ana, eu vou falar aqui de uma história de uma mulher que gerava e outra não. Uma mulher que tinha prudência e perseverança na oração. Ana, ela sofria 3 tipos, irmãos, de opressão. Eu lendo essa passagem, sua história, eu vi que Ana, ela sofria 3 tipos de opressão. A gente fala muito de Penina, não é assim? Que Penina perseguia a Ana, a principal opressora. Sempre na história de Ana a gente fala muito de Penina. Mas eu percebi que ela sofria 3 tipos de opressão, não só apenas de Penina. A primeira opressão que ela sofria era pela sociedade daquela época, que na cultura, por ela não poder gerar filhos, como a história é muito conhecida,
Ana, ela não podia gerar filhos. É uma história muito conhecida. Esse é o principal motivo do sofrimento de Ana. Não é assim? Mas ela, apesar de sofrer por não poder gerar, ainda sofria por perseguições que ainda pioravam o seu estado emocional, a sua situação emocional. A primeira opressão, como eu vinha falando, era da sociedade daquela época, porque pela cultura, as mulheres naquele tempo que não podiam gerar, elas eram tidas como amaldiçoadas, esquecidas por Deus, era desprezada, sofria um tipo de preconceito. Então ela já sofria esse tipo de opressão. Eu imagino Ana caminhando pelas ruas e alguém olhando ela de cima para baixo, com um olhar de inferioridade, não é assim? Porque é assim que alguém pode passar quando sofre algum tipo de preconceito. A sociedade tinha um certo preconceito com Ana. Eu imagino que quando ela caminhava pelas ruas e ela passava por um certo grupo de pessoas, ela percebia que alguém cochichava assim que ela passava. Tudo isso eu fui meditando no dia a dia de Ana, no que ela passava como um ser humano, como uma mulher que sofria preconceitos por não gerar, por não poder gerar filhos. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda opressão que Ana vivia, que Ana passava, era através da vida de Penina, que a Bíblia, lá no versículo 6 e 7, diz que tem Penina como rival de Ana. Então Penina era a segunda opressão pela qual Ana passava, e uma das mais fortes. Imagine você já passar por um sofrimento e ter que encarar o desprezo da sociedade, das pessoas lá fora. Mas pelo menos quando você chega na sua casa, você sabe que vai ser acolhido, vai ter paz, não é isso? Você vai ter o apoio do seu marido, você vai ter um lar para ter paz. E Ana não tinha nada disso, irmãos. Ana, além de sofrer lá fora, sofria dentro de casa. Porque Penina, aqui no versículo 6, diz assim: e sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filho, somente por isso. Mas lá na frente a gente vai entender o motivo também desta raiva, desta fúria de Penina para com a filha de Ana. Porque eu entendo, irmãos, que poderia acontecer de Ana não poder gerar filhos e Penina ter ela como uma pobre coitada e ficar na sua, né? Poderia acontecer isso. Mas se Penina, ela era tida, a palavra do Senhor diz, como rival de Ana, é porque ela tinha motivo. E lá na frente a gente vai entender o motivo. E a Bíblia diz que ela era sua rival, provocava e zombava. Versículo 7 diz assim: todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, lá no versículo 4, a gente vai entender o motivo pelo qual Penina tinha tanta raiva de Ana. Diz assim no versículo 4: quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos seus filhos e filhas dela. Porém a Ana, versículo 5, dava uma porção especial, ou seja, uma
porção a mais, porque a amava. A Bíblia deixa bem claro. Apesar do Senhor não lhe ter dado filhos, porque a gente sabe que o amor é incondicional. Então, a raiva de Penina, acreditando, meditando na sua palavra, imagino eu que tenha sido por este motivo. Porque ela percebia o amor que Eucana tinha por Ana e não por ela. Ele disse: oxe, eu estou gerando, eu tenho, ela não tem, porque ela ama e não me ama. Eu lhe dou honra, eu lhe dou filhos, mas ele ama. Porque aqui no versículo 4 deixa bem claro que ele demonstrava o seu amor por Ana. Com certeza Penina observava que ele dava uma porção maior para Ana quando ia sacrificar. Isso era a atitude que ele tinha para mostrar o amor que tinha por ela. Porque quando a gente ama, a gente demonstra nas atitudes, não é assim? Então eu creio que no dia a dia não era diferente. Por esse versículo eu já tiro que só dessa vez, eles iam uma vez ao ano oferecer sacrifício. Então, por este versículo, a gente vê que ele tratava Ana diferente. E eu acredito que no dia a dia não era também diferente. Ele também a tratava diferente. Porque quando a gente ama, as coisas acontecem espontaneamente. Então, ele fazia espontaneamente. Ele tinha atitudes com Ana que não tinha com Penina. Então, meditando na sua palavra, eu entendi a fúria de Penina para com Ana. O motivo da perseguição. Porque a Bíblia diz que ela provocava a Ana para irritá-la. Sabe por que ela fazia isso? Para tirar a Ana da posição. Ver Ana se descabelar. Ver Ana se exaltar. Porque Ana era crente. E ela não era amada como ela era amada por Eucana. Porque o homem só ama uma mulher, apesar de que a cultura naquele tempo dos reis, dos homens, era de ter várias mulheres. Mas a gente conhecendo, meditando em outras histórias da Bíblia, como a história de Esther, né? Como a história de muitos outros homens, a gente vê que apesar deles terem suas concubinas, terem outras esposas, sempre a Bíblia vai citar que ele amava certa mulher, somente uma. Então, eu entendo aqui o motivo da ira de Penina. Ela queria ver comigo mesmo eu pensei, eu fiz uma conjectura da palavra do Senhor. Ela via aquilo e vi que não podia fazer nada. Ela não podia mandar no coração de Eucana. Então o que ela fazia para descontar a sua raiva? Provocar a Ana, humilhar, dizer: olha, eu tenho, tu não tem, eu posso, tu não pode. E ela queria ver Ana ali, sair da posição, como eu já falei, estar discutindo com ela, estar naquela situação discutindo dentro de casa e os vizinhos escutando, fazendo barraco e as pessoas falando de Ana, mas não é crente. Porque é assim que alguém quer fazer com nossas vidas, nos tirar do nosso controle, do nosso equilíbrio. Era o que Penina queria fazer na vida de Ana. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E a terceira opressão que Ana passava era tão somente pela sua própria consciência, como todos nós seres humanos temos. Eu acredito que possam existir aqui pessoas, se tem pessoas que em todas as áreas da sua vida elas podem gerar, entenda a palavra gerar, eu estou comparando com o poder da vida ao sonho, ser próspera em uma área da sua vida ou em todas. Se estiver aqui pessoas que em todas as áreas são prósperas, amém, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu acredito que também existam pessoas que têm áreas na sua vida que estão travadas como a Diana. Você não consegue gerar. Meu Deus, não sei se é na área financeira, pode ser na área emocional, no casamento, num sonho,
sei, existem muitas áreas. Mas eu acredito que existam pessoas aqui nesta noite que estejam como Ana, numa área da sua vida em que ela não consegue gerar. Meu Deus, eu tento, mas o negócio não flui. E como a gente é ser humano, vem indagações em nossas mentes, porque é o normal da nossa mente, ela raciocina, ela começa a pensar. Não é murmurar, entenda, Ana não murmurou. Murmurar é diferente de levantar a voz. A Bíblia em nenhum momento relata que ela levantou a voz, é culpa desse Deus, eu não vou servir mais não. Não. Eu imagino como ser humano, como mulher, que ela se indagava, por que eu? Por que, Senhor? Todas podem e eu não posso. Por que todas geram e eu não gero? E eu não gero filhos. Porque para alguém é tão comum gerar nesta área e para mim não é. Está travado, está bloqueado. Porque ela tinha relações, entenda a comparação, com o seu marido, mas não gerava, não acontecia. E muitas das vezes é assim em nossas vidas. A gente tenta, mas o negócio não acontece. E a terceira opressão dela era a sua própria consciência. As suas indagações. Por que todos geram? Por que isso acontece comigo? Né? Porque alguém tem ou não tenho? Porque alguém consegue ou não consigo? Eu acredito que existem pessoas aqui nesta noite que estejam passando por essa situação. Que Deus, Ele não fala para a parede nem para as cadeiras. Não é isso? E eu creio que existem muitas pessoas aqui, homens e mulheres, se indagando, ou até sofrendo humilhações, perseguições, apontamentos, desprezo, humilhação. Ela não sai disso. Mas não flui, essa área da vida dela não acontece. Se ela tenta e dá tudo errado. Então, a própria mente de Ana começava a, com certeza, fazer indagações. Fora que o inimigo de nossas almas, ele ainda se aproveita, né, assim, dos nossos momentos difíceis. Ele acha pouco, né? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. A missão dele. Jesus veio para dar vida e com abundância. Mas ele veio para matar, destruir. Matar, roubar e destruir. Ele veio para tão somente destruir. Destruição. Então eu acredito que o inimigo também lançava setas na mente de Ana. Porque a gente que é crente, mesmo temente, sendo crente de verdade, a gente pode estar sujeito a isso. Ou a gente não é sujeito a isso? Ou o inimigo de vez em quando você está em casa, não lança setas, vem do nada, vem pensamentos, vem angústias sobre aquela determinada área da tua vida, aquele sonho que não se concretizou, aquela história que tu estás passando e não consegue ser resolvida. E tu começa a se entristecer. Jesus, por que logo eu, Senhor? Por quê? Acontece assim, comigo acontece, irmãos. Eu vou ser sincera, tem uma área da minha vida que eu estou como Ana. Então, o inimigo também, eu creio que se aproveitava disso. Mas eu quero falar nesta noite da mulher crente que é Ana. Pense numa mulher crente. Exemplo de fé, prudência e perseverança na oração. Deus vai falar contigo nesta noite aqui, você crê? Que a maior profecia é a sua palavra. Quem tem ouvidos ouça. Tem muitas cenas aqui nesta noite que tem áreas da sua vida que está travada e ela diz assim: eu não consigo gerar. E ainda aparece o inimigo, ainda se aproveita, usa alguém para nos entristecer, porque a palavra do Senhor diz que é
Você ter um sonho e não poder realizar o sonho que era tão comum para todas as mulheres. A Bíblia fala aqui, a história de Ana é linda e nos traz um grande aprendizado, porque ela vem sendo narrada de uma forma que o autor da mensagem, ele não fala de antecedentes. Ana, Deus tinha encerrado a madre porque ela fez isso no passado e por isso Deus permitiu que ela passasse por essa provação. Não, a gente não encontra na palavra do Senhor. Então, essas 3 opressões, eu acredito que levaram Ana a ser, trazendo para os dias de hoje, sofrer um pouco de depressão. Eu entendo isso a partir desse versículo aqui, gente. No versículo 7, a parte B, que diz assim: e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Essas 2 palavras me chamaram a atenção. Ela chorava muito e já estava sem se alimentar. Se a gente for trazer para os dias de hoje, que tudo tem diagnóstico, né? Seja emocional, esses sintomas aqui, se a gente trouxer para os dias de hoje, a gente vai ter alguém com uma pessoa depressiva. Chora muito, é o tempo todo chorando e não se alimenta. Sintomas de uma pessoa depressiva. Mas é um tipo de depressão leve. Porque Ana, lá na frente você vai entender. Eu peço que a igreja tenha paciência comigo, que a gente vai chegar lá. Aonde Deus quer que você entenda o que Ele tem para a tua vida hoje. Mas a gente precisa debulhar a palavra, não é assim? Versículo por versículo para chegar lá. Então, eu acredito que através dessas 3 opressões, fora o seu sofrimento, levaram Ana a ter um pouco de depressão. Leve. Eu tiro por este versículo 7, onde diz que Ana chorava muito e ficava sem comer. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, no versículo 8, a gente vai ver uma conversa do Elcana com Ana, tentando consolá-la. Porque eu acredito que os anos iam se passando. Ana não gerava, porque todo sofrimento no início era um pouco mais fácil de ser levado. Porque no início de tudo a gente tem mais esperança, não é assim? Mas com o passar do tempo, a gente vai perdendo as esperanças. Vamos ser sinceros. Deus em silêncio. Que Ana era uma mulher de oração. A Bíblia diz que todo ano o seu marido, que era crente, ia adorar em Siló, no tabernáculo. Ia adorar ao Senhor. Diz aqui, versículo 3. Todos os anos Elcana, marido de Ana e de Penina, subia de sua cidade, ele se deslocava até Siló, onde tinha o tabernáculo, ou seja, onde tinha a congregação, e ia adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a Ele. Então Ana todos os anos fazia isso. Ela ia para o culto adorar. Ela ia para o culto oferecer sacrifício, fazer a obra. E o seu marido juntamente com ela. Louvado seja o nome do Senhor. E Elcana fez essa pergunta para Ana: por que você chora? Porque ele, com certeza, ele sabia do sofrimento de Ana, mas chegou um momento em que Elcana, ele via que o tempo ia se passando, nada ia acontecendo, porque eles eram crentes, eles sabiam o Deus ao qual eles serviam, eles sabiam que Deus poderia fazer um milagre. Eu acredito que Elcana dentro de si também tinha esperança de Ana poder gerar, não é assim? Porque eles serviam o Deus de Israel, e eles sabiam que o Deus que eles serviam era o Deus que operava milagres através de seus antecedentes, Abraão, Isaac e Jacó, de toda a história. Então eles, no início, eu acredito que ela tinha essa esperança.
acontecer. E ainda por trás disso, alguém continuar frequentemente lhe perturbando dentro da sua casa. Imagine, todos os dias, além de você sofrer preconceito, ser mal visto lá fora, alguém não lhe aceitar lá fora, você entrar para o seu lar e não ter um dia de sossego. Irmãos, eu vou lhe mostrar nesta noite o porquê esta mulher suportou este sofrimento com prudência, sem sair da sua posição. Porque eu entendo, veja só, eu entendo em todas as passagens aqui, que quando Penina zombava e afrontava Ana, Ana não falava palavra alguma. Eucana, no versículo 8, não diz assim: Ana, por que não chora? Porque você não come, porque você está triste. Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele estava querendo consolar, dizendo assim: olha, eu não tenho te provado que te amo. Será que esse meu amor não pode substituir este teu sonho? Esquece essa história, esse sonho, porque ele não aguentava mais ver o sofrimento da sua mulher, porque os anos iam se passando e ele não via nada acontecer, ele queria consolar. Mas Ana dizia não. Ela não dizia em palavras, mas eu acredito que em seu coração ela dizia: não, Eucana, não basta o teu amor somente para mim, há um sonho dentro de mim e eu quero gerar. Aleluia, glória a Deus. Porque às vezes alguém olha para mim e para você e diz assim: será, tu não tens isso, aquilo, outro? Por que tu ainda insiste com esse sonho? Esquece isto, rapaz. Mas você diz não, porque só você e Deus sabe o sonho que há dentro de ti, o desejo, que foi Ele mesmo que colocou. E alguém não entende o nosso sonho. Aleluia, glória a Deus. Só quem entende o desejo de conquistar algo somos nós. Não é assim? Então ela dizia no seu coração, não disse aqui na Bíblia, mas eu acredito que ela disse no seu coração não. Sabe por que eu acredito nisso? Porque ela continuava orando. Aleluia. E no versículo 9, vem falar de um momento em que Ana foi para Siló, Ana foi para a igreja, Ana adorou, Ana ofereceu sacrifícios de adoração, Ana fez a obra. E você pensa que depois que Ana saiu da igreja, veio para o culto, que acabou o culto, ela ficou calada, ficou parada? Não. A Bíblia diz que depois que Eucana tinha feito uma refeição da tarde, lá em Siló, ainda no tabernáculo, Ana, aqui no versículo 10, Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. E a Bíblia diz assim no 9, para você entender: certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, todos, não só Eucana, depois que acabou o culto, eles comeram e beberam, Ana se levantou. Louvado seja o nome do Senhor. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. E no versículo 10 diz que o estado em que Ana se encontrava, que muitas das vezes é o estado que eu e você se encontra neste culto, angustiada, muito angustiada, e chorando sem parar. Ela estava assim, o seu estado, a Bíblia relata que o seu estado emocional de espírito estava assim, durante o culto. Ela estava muito angustiada e estava chorando muito, mas ela tomou a posição de orar. Ela perseverava em oração. Ela disse: eu vou orar, mesmo angustiada, mesmo fraca, mesmo se passando muitos anos e nada acontecendo, mesmo com o silêncio
diante de Deus, ela mesmo fraca foi orar. Irmãos, antes de chegar nesta oração de Ana, que mudou toda a história dela, onde ela recebeu vitória da parte do Senhor, onde ela fez uma oração diferente, que a igreja conhece muito bem a história de Ana, que quando ela mudou a sua oração, o Senhor lhe deu vitória. Antes de chegar na vitória de Ana, eu queria falar aqui para a igreja o porquê que Ana suportava tudo isso. E ela não se descabelava, não brigava com Penina, não revidava, porque Penina queria ver ela ali triste, queria ver ela ali sofrendo, chorando na sua frente, queria humilhar ela, sabe? Ridicularizar. Olha, já que eu não tenho amor de Elcana, então eu vou te humilhar. Mas Ana não fazia isso. Mas sabe por que Ana não fazia isso, irmãos? Porque ela era uma mulher de oração. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E é aqui que eu quero falar para a igreja nesta noite. O que o teu Deus e o meu Deus quer falar ao teu coração nesta noite. O poder da oração na tua vida, diante da circunstância que tu estás passando, do sofrimento e da angústia por não poder gerar em alguma parte da tua vida, em alguma área da tua vida, porque aquela causa lá ainda não foi resolvida. E você pode pensar: meu Deus, essa mulher parece que era de ferro, a mulher não revidava, nem parece que ela existia. Porque acredito que comigo mesmo já aconteceu, já houve momentos que eu revidei, e acredito que pode ter acontecido com as irmãs. Mas ao longo do tempo, quando a gente começa a entrar, ter compromisso com a oração, tudo muda. A gente vai criando maturidade espiritual, porque a oração é um diálogo muito poderoso. É o maior diálogo que você pode ter nesta terra. É falar com o teu Deus nesta situação que tu estás passando. Existem muitos tipos de diálogos, meu pastor, que a gente pode ter aqui, mas o maior diálogo Deus está falando nesta noite é com Ele. A gente vai, quer que alguém resolva a situação, corre para alguém. Olha, me ajuda, vai para os recursos aqui humanos, não é assim? Quando acontece ali aquela situação que é alvoroço, e a gente corre para um lado, para o outro, para os recursos humanos. Deus está dizendo assim: tu está dialogando com tanta gente, e estou te esperando no meu altar. Estou te esperando no quarto secreto. Estou te esperando, quero ouvir a tua voz nesta noite. Eu quero que tu se lembre de quando tu tinha intimidade comigo. Estou com saudade de ouvir a tua voz. Quando tu derramava a tua alma perante a mim, e tu ouvia a minha voz e eu te consolava. Sabe por que, igreja? Porque parando a suportar aquele sofrimento. Irmãs, a gente meditar mesmo nessa história, a gente chega a ter dó desta mulher. Não tinha sossego em lugar nenhum, igreja. Mas porque ela não revidava? E às vezes a gente revida, a gente perde a compostura e alguém nos julga. E Deus está dizendo aqui: louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque Ana não revidava? Porque ela estava continuamente subindo no meu altar, entrando na minha presença em oração. E pense num diálogo poderoso e que surte efeito para a situação de angústia, de perseguição, de dor. Situação adversa, um diálogo com Deus, viu? Não há ninguém aqui na terra que saiba tratar a tua alma, com a tua alma,
com a tua dor do que o teu Deus. Não existe psicólogo, terapia. Embora ainda tenha dado a ciência aos homens, mas foi Ele quem formou os homens. E Ele é o teu Criador, e Ele sabe como te acalentar, Ele sabe como te dar estratégia, Ele sabe como te consolar. E era isto que Ele fazia com Ana durante todo aquele ano que Ana sofria. Era por isso que ela mantinha a postura, a prudência. Sabe por quê? Eu acredito assim, porque acontece comigo e contigo. Você vai concordar comigo. Quando a gente entra no secreto, não é contar para A e para B e procurar profecia, não. Profeta, não. É quando a gente crê que a nossa oração ela tem poder. Que Deus escuta a oração de crente. Porque, se eu não me engano, lá em Tiago, diz que a oração do justo produz muito efeito. Tem grande poder para operar grandes coisas. E o que você está esperando nesta noite? Você olhe para Ana. Eu imagino que você esteja passando por uma situação parecida, porque eu estou. Tem uma área da minha vida. Eita, eu estou feito ano, o tempo passando e o silêncio de Deus. Porque às vezes ainda é bom, né? Quando Deus usa o vaso, olha, dá uma esperança. Se tu fizer assim, quem saiba, eu te dei esse milagre. Olha, vai fazendo assim. Mas Deus não falava nada com Ana. Veja que história, irmãos. De onde essa mulher tirava fé para manter a postura de crente e ainda continuar crendo em Deus, adorando a Deus, indo para a igreja, fazendo a obra. Irmãos, era através da oração. Sabe por quê? Porque na oração, o teu Senhor, Criador da tua alma, Ele sabe falar contigo. Porque quem fala com Deus com o coração contrito e sinceridade, ele tem resposta. Quem ora tem resposta. Porque às vezes a gente fala com alguém faz cara de paisagem. E alguém promete que vai nos ajudar e não nos ajuda. Não é assim? Mas o Deus, irmãos, Criador dos céus e da terra, a Bíblia diz que ele se inclina. É fulano que está orando. Aí ele faz assim, ó, para ouvir a tua oração. Veja que coisa linda. O Todo-Poderoso que não precisa de mim e de você. Que somos falhos muitas vezes, erramos com Ele, entristecemos a Ele, mas Ele diz, pela opressão do todo, eu me levantarei agora. A Bíblia diz que através da oração Ele inclina, de um justo, Ele se inclina aos anjos. Eu imagino, né? O movimento do céu, os anjos chegam, Senhor, os anjos conhecendo o trabalhar, o comportamento do Deus soberano. Quando ele vê o Senhor se inclinando, eu acredito que os anjos já chegam batendo continência. Senhor, estou aqui, qual é a ordem? Qual é a mensagem? Gabriel, que é um anjo mensageiro. Imagine aqui, nesta noite, você orando e alguém que é como eu e você, que às vezes se acha melhor, né? Não resolve nada. Às vezes você falando que a pessoa nem dá atenção direito, diz que vai te ajudar. Mas Jesus, irmãos, antes que houvesse dia, Ele era na rama da suicamantria. E alguém que é de carne e osso, louvado seja o nome do Senhor, não faz questão de que ouvir, mas o Deus que tu serve se inclina. Irmãos, o costume dos monarcas antigamente, dos reis, quando chegava alguma petição, primeiro que para entrar na presença dos reis tinha que ser chamado pelo rei.
entrasse em ser chamado, era morto. Podia ser morto. Se ele não levantasse o cérebro, ele era morto. Você tem livre acesso para entrar na presença do Rei dos Reis. O que é que você está perdendo tempo nesta noite? O Deus Todo-Poderoso está falando aqui contigo nesta noite. E você tem livre acesso à minha presença, ao meu trono. Entre na minha presença. Estou te esperando. É o que eu mais quero, é ouvir a tua voz. Andy, conta pra mim. Eu vou te dar estratégia, vou te dar visão, vou te consolar. Enquanto a vitória não chega, tem consolo, viu? Enquanto a vitória não chega, tem estratégia, viu? Receba estratégia, receba consolo do Todo-Poderoso. Irmãos, era este o motivo pela qual Ana, ela conseguiu manter a postura, aguentar aquele sofrimento. Ela, imagine você, muitas irmãs aqui já passaram por isso. Irmãos, eu já vou encerrar, é 9h15. Imagine você em oração no seu quarto. Que a oração mais poderosa é aquela que a gente ora e conta para Deus aquilo que ninguém sabe. Se derrama, se ajoelha. E quantas das vezes tu não já ouviste a voz do Espírito Santo? Quantas das vezes tu não ouviu quando estava tu no teu quarto, joelho, aquela voz assim, tu naquela situação, o vento soprando, e tu se ajoelhava mesmo fraca, angustiada, chorando, sem palavra, porque ela só fazia mexer a boca, e ele teve como embriagada, e era o pastor, viu? E tinha ela como sacerdote, e tinha ela como embriagada. Não tinha nem força, mas eu creio que Deus, no meio da oração de Ana, dizia no fundo do seu ser: calma, filha, eu estou contigo. Você não está entendendo nada que tu estás a passar, mas eu estou contigo. Eu te amo. Quantas das vezes eu creio em ti, que tem crente que já se ajoelhou e já ouviu Jesus falar assim no seu coração, na sua alma, e se levantar diferente. Era o segredo de Ana para manter a postura mediante perseguições, sofrimento e angústia. Era oração. Entenda nesta noite que o caminho para você, diga para a irmã que está do seu lado, o caminho, o único caminho é a oração ainda. Não existe outro caminho, outra rota. Às vezes a gente quer pegar um atalho. Deus está dizendo nesta noite: eu vou encerrar, mas eu vou entregar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Às vezes você quer tomar algum atalho, entrar na caverna, que o tempo está passando e a situação não é resolvida, mas Deus está dizendo: a solução, o único jeito é a oração. Aleluia, Para tu suportar esse processo que tu está passando. Deus com certeza consolava ela, irmãos. Quando Penina chegava ali e começava a apontar o dedo, humilhar, ela ia para a oração, ela se levantava diferente. Ela dizia: tem um Deus que me ama, que está cuidando de mim, Ele falou no meu coração. Ela levantava leve e dava estratégia. E eu vou chegar aqui para a gente encerrar na vitória de Ana. Quando Ana, eu creio, acredito eu, que a oração ela nos traz maturidade, estratégia, poder, visão. Mas eu creio que Deus, vendo lá do céu a perseverança de Ana em orar, Ele criou uma estratégia na mente de Ana, e Ana montou a sua oração. Nesta noite, já vou encerrar. Deus está dizendo aqui nesta noite: mude a sua oração. Porque a Bíblia diz: você ora mal porque não
sabe como pedir. Por isso que tu não recebe. Está na palavra do Senhor. Não recebeis porque pedis, porque não sabes como pedir. E Deus está dizendo nesta noite que a oração, além de trazer tudo isso que eu falei aqui nesta noite, sabe o que ela traz? Humildade. Porque quando Ana estava orando e ainda trouxe a perseverança dela em orar, moveu o coração de Deus. Deus, tanto que essa mulher, porque a palavra do Senhor diz: batei, batei, dá-se-vos-á, pedi, pedi, um dia após vai se abrir. E ele não pode, aleluia, ir contra a sua palavra. E Ana estava ali, ó, perseverando, batendo na porta. Eu quero, Senhor, me dê. Eu sei que tu podes. E Deus, eu quero que Deus sabedoria a Ana. Porque a maturidade da oração também traz maturidade para a gente entender que muitas das vezes, acredito eu, que Ana pedia assim: Senhor, me dê um filho para eu cuidar como Penina. Eu vou para as ruas, vejo as mulheres andando com seus filhos. Eu quero ter um filho para cuidar. Mas quando ela tirou o seu ego, que foi tratado através daquele sofrimento, ela disse assim: louvado seja o nome do Senhor. Versículo 12. Não, versículo 10. Versículo 11. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Quando Ana, através de tanto sofrimento, que o sofrimento nos ensina a tirar o nosso ego, aquilo que não está agradando a Deus. Às vezes a gente quer algo simplesmente pelo nosso próprio prazer, e Deus está dizendo assim: quando tu pedires algo para o meu nome ser glorificado, a vitória vai chegar. Quando diz assim: Jesus, eu quero ir para aquela faculdade, agora é para fazer a diferença, para ser crente ali dentro, com propósito. Jesus, eu quero um filho, mas para ser um instrumento em tuas mãos. Jesus, me dê condições, mas para ajudar o necessitado, para ajudar a tua obra, ação missionária. Muda a sua oração nesta noite. Não é para a tua glória, não. Não é para os teus deleites. A Bíblia diz que a oração verdadeira é aquela que a gente faz pensando em como Jesus queria que a gente pedisse. Tudo que Jesus falava na terra era para que a gente tem que fazer boas obras, para que o nome do Pai seja glorificado. Tudo que a gente tem que pedir é para o nome do Senhor ser glorificado. Nós que somos crentes. Porque lá fora muitos querem ter poder, querem ter algo por status, ou às vezes para pisar, para humilhar, para se sentir superior. Está entendendo? E a diferença do crente é esta: que ele não pede para os seus deleites, para o seu prazer, para ter estado. Ele pede tudo na vida dele para a glória do Senhor. Quando ela diz assim: se tu me deres um filho varão, atentares para o sofrimento da tua serva, eu o darei por todos os dias da sua vida. Ou seja, o que tu me der, Senhor, eu vou te dar de volta. O que é meu é teu. E no seu cabelo não será cortado. Essa passagem aqui, quando antigamente pessoas que não cortavam cabelos eram nazireus, que eram consagrados para a obra do Senhor. Ana estava dizendo, irmão, ele vai ser um nazireu. Quando ela disse assim: o seu cabelo não vai ser cortado, é porque ela estava confirmando: olha, eu vou te dar, e ele vai te servir, vai ser instrumento, vai ser para a tua glória. Me desta vitória vai ser para a tua glória. Me deste prazer, me desta alegria de poder gerar, sentir um filho em minha barriga, minha barriga crescendo, mas para o teu nome ser glorificado, para um propósito maior. Eu te digo nesta noite, irmão, o sofrimento que tu está passando é passageiro. Entra na oração que Deus vai te dar força, e lá na frente o que tu vai gerar é algo grande. Esse tempo todo de sofrimento há um motivo nos céus, há um
Então o que Deus tem para gerar na tua vida é algo grande. Aleluia. Permaneça mesmo fraca na oração. Deus vai te dar estratégia. Quantos creem aqui no Deus que serve? Entre no altar, Deus vai me consolar. No dia que tu estiver triste, entra no altar, me dê consolo, Espírito Santo. Porque é um dos atributos dele, me dê consolo. Eu não sei o que fazer agora não, mas me dê consolo. Pelo menos me dê força para me levantar amanhã. Aleluia. Em seguida, quando tu estiver com força, tu pega a estratégia. Tem alguém me perseguindo, Jesus. Me dê maturidade, me dê força, me dê estratégia para lidar com aquilo. E pode acreditar, viu, irmão, que quando tu pedires para a glória de Deus, a tua vitória vai chegar, viu? Penina teve que ver Ana subir naquele tabernáculo, assim, com o seu menino em suas mãos. E eu acredito que ela ficou sem entender, incomodada. Como foi isso? O que aconteceu? Ela estava subindo vitoriosa, com o seu milagre em suas mãos, igreja. De posse de vitória. Quantos creem nesta noite que vai sair com o seu Samuel em suas mãos, lá na frente, cantando o hino da vitória? O segredo já foi dado. Deus já falou aqui contigo. Mude a oração. Entre no altar. Agora entre, não é rodear o altar não, viu? É entrar no altar. Entre no altar, tenha compromisso. Ele vai lhe dar força. Você não vai morrer não, viu? Alguém disse que você não vai suportar, mas ele está dizendo que você vai suportar. E a vitória é certa. Amém, igreja? Você vai sair com Deus. Você vai um dia sair com o seu Samuel nos seus braços, cantando o hino da vitória. Ou seja, com a tua vitória. E todos que zombavam de ti vão ver o tamanho do Deus que tu serve. Vão dizer, meu Deus, era impossível. Tantos anos, ela não se cansava. Acredito eu que Penina, por tanto prejudicar o emocional dela, pensava, eita, esse ano ela não vai não subir lá para o tabernáculo adorar, não vai para a igreja não. Mas de repente, quando estava todo mundo se arrumando, chegava a Ana lá, vestida, com o cabelo arrumado, com o semblante caído, mas estou aqui, vou parar o templo, vou adorar. Estou passando por isso, mas vou adorar, porque o Deus que eu sigo, Ele vai me dar resposta. Amém? E já encerro aqui nesta noite. Peço perdão pelo horário, igreja. Mas eu tive que entregar tudo aquilo que o Senhor Ele tocou no meu coração. Então somente creia nesta noite que o Deus de Ana, Ele também escutará a tua petição. E o teu Samuel está vindo aí. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Sei que essa